Fala pessoal, engenheiro Márcio Santos, e no vídeo de hoje a gente vai falar da etapa 2 do nosso projeto, que é a etapa de planejamento. Agora é a hora de você olhar o seu projeto de forma micro, ou seja, você vai analisar os detalhes do seu projeto. Então, você vai pegar todas aquelas informações que te deram lá do anteprojeto, ou que você fez no anteprojeto, e vai começar a analisar cada uma delas. Então, primeira coisa, você está com um projeto físico lá na mão, você vai fazer os levantamentos quantitativo e qualitativo da sua obra. Exemplo de levantamento é você registrar a quantidade de material que vai ser utilizado, quantidade de cerâmica, alvenaria, concreto, para você planejar o seu cronograma físico-financeiro e também verificar se tudo que está dentro ali cabe dentro do seu recurso financeiro. Outra coisa que deve ser analisada também na fase de planejamento é o recurso humano para a execução do seu projeto. Então, a gente deu o exemplo de obras aqui no primeiro vídeo, vamos continuar com o exemplo de obras. Para executar uma obra, por exemplo, você tem diversos tipos de contrato que você pode utilizar na contratação dessa mão de obra. Então você pode fazer uma contratação direta, contrato de prestação de serviço, talvez seja o seu cliente que vai contratar e você vai apenas gerenciar essa obra. Então, tudo isso também deve ser analisado na etapa de planejamento, porque ela vai discorrer durante todo o andamento do seu projeto. Então, ela vai determinar o sucesso ou não do seu projeto. Os recursos também devem ser analisados, tanto os recursos locais quanto os recursos naturais. Exemplo, se você está numa região que é escasso de determinado produto, um exemplo, se você estiver em determinada região do interior, por exemplo, não é fácil de você encontrar areia para construção, mas o pessoal substitui esse material por saibro. Então, você deve analisar o local de construção para verificar se os recursos que estão disponíveis para você ali é o mesmo que está dentro do projeto. Por que você deve analisar cada item? Porque isso lá na frente vai ter algum tipo de impacto dentro do seu orçamento de obra. Então você não quer ter surpresas lá na frente e terminar o seu dinheiro muito antes de acabar a sua obra. Na fase de planejamento também você vai elaborar o cronograma físico-financeiro, que é a ordem que vai ser feita, as medições da sua obra. Então, por exemplo, uma obra que ela vai ter medição a cada 15 dias, o seu cliente ele vai conseguir acompanhar pelo cronograma físico-financeiro quais as etapas que já foram concluídas e qual a porcentagem que aquilo ali tem na obra. Então isso serve de ferramenta tanto para quem está executando quanto para quem está contratando. As formas de contrato, isso é muito importante, pessoal. O contrato ele deve ser estabelecido nessa etapa de planejamento e ele deve ser bom para as duas partes. Então, você que é construtor ou que está pensando em entrar para essa área de construção, faça sempre o contrato. Se você for fazer a contratação da mão de obra e for um contrato de prestação de serviço, por exemplo, também execute a sua obra com contrato com o seu cliente, mas execute a sua obra também com um contrato com o prestador de serviço. Por quê? Pode ter algum tipo de problema, ele pode, no meio da obra, optar por não dar continuidade, e aí você não sabe mais o que você pagou, o que você não combinou, e aí acaba ficando aquela situação chata e desagradável. Para quem me acompanha aqui também e trabalha em outros setores sem ser o de obra, vou dar um exemplo aqui de planejamento de serviços de engenharia diagnóstica, por exemplo. A gente, aqui na empresa, estávamos esses dias fazendo algumas viagens, que você pode acompanhar aí nas minhas redes sociais, para executar um serviço. E essas viagens elas ocorreram em diversos estados. Então, primeira etapa, a gente apresentou o nosso orçamento, que foi lá a fase de levantamento. Então, eles mandaram o escopo que eles precisavam para fazer aquele serviço para eles, e nós fizemos o levantamento aqui da nossa parte e entregamos o nosso orçamento. Eles avaliaram, a gente ganhou essa concorrência, e aí a gente começou a fase de planejamento de como executar esse serviço. Então, como eram diversas cidades fora do estado de São Paulo, nós tivemos que fazer aquisição de passagem, locação de carro, diárias de hotel. As passagens, elas tinham que se comunicar os horários. O tempo que a gente tinha para executar o serviço, ela tinha que também combinar com os horários de hotel e passagem que a gente tinha. Então, essa fase de planejamento, a gente teve que fazer junto aqui com a equipe,
para que a gente conseguisse entregar esse projeto num tempo hábil e executar também as inspeções num tempo favorável. Lógico que tem coisas que não estão sob o nosso controle. Por exemplo, a gente fez uma sequência de viagens Goiânia, Recife, Porto Alegre e São Paulo. E a gente contava que o tempo estivesse bom. E em uma das vistorias, a gente terminou de fazer a inspeção no telhado, começou a chover. Então imagine se a gente tivesse chegado em Goiânia e tivesse chovendo aquele dia. Então seria um dia que a gente perderia o nosso trabalho, mas, como eu falei, é um fator que aí a gente não consegue ponderar. Lógico que a gente conta com uma margem de risco para isso, que é feita lá na etapa do planejamento, porque se acontecer de a gente ir até o local e tá chovendo, a gente tem que reagendar a passagem, isso tem um custo, ou então tem que marcar uma nova visita no local. Imagina a gente deslocar daqui até Goiânia. É um dia praticamente de serviço que você vai perder aqui. Enfim, tudo isso impacta então dentro do seu serviço. Então, a fase de planejamento ela serve para qualquer tipo de serviço. Você vai fazer uma vistoria cautelar de vizinhança, você tem que planejar o seu serviço. Você tem que planejar o dia que você vai falar com os moradores, você tem que planejar a forma que você vai abordar eles, qual o tipo de documento que você vai entregar para comunicar a obra. Então, tudo é planejamento, pessoal. Beleza? Espero que vocês estejam gostando aqui dessa série. Deixe seu like, deixe o seu comentário com sugestões ou se ficou ainda alguma dúvida. E também me siga lá nas redes sociais, caso você ainda não me siga. Não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.